Você já se perguntou por que continua se decepcionando com pessoas que pareciam incapazes de te machucar? Por que, mesmo tentando fazer o bem, manter a transparência, agir com justiça, você acaba sendo passado para trás? A resposta pode parecer cruel à primeira vista, mas ela precisa ser dita com todas as letras. Você sofre não porque é bom demais, mas porque é ingênuo. E essa ingenuidade, longe de ser uma virtude nobre, é, na verdade, uma armadilha. Um padrão mental que você repete achando que está fazendo o certo, quando na verdade está apenas se expondo a um tipo de dor que poderia ser evitado se você enxergasse o jogo por trás da superfície. O problema é que a ingenuidade não dói de imediato. Ela se disfarça de leveza, de fé nas pessoas, de confiança. Ela vem embalada em frases como: todo mundo merece uma chance, eu prefiro acreditar no lado bom das pessoas, não custa nada ajudar. Mas o custo vem, e ele sempre chega mais alto do que você imaginava. Porque o ingênuo não sofre só pela maldade do outro. Ele sofre pela própria expectativa irreal de que o mundo funciona com base em boas intenções. E é aí que a ferida nasce, silenciosa, repetida, profunda. Você não sangra por fora, mas vai se desgastando por dentro. Aos poucos você começa a se questionar: será que o problema sou eu? E a resposta, embora dolorosa, precisa ser encarada de frente. Sim, parte do problema está na forma como você enxerga as pessoas. A ingenuidade é como andar desarmado num campo minado. E o pior, achando que está tudo bem, que ninguém vai pisar em você porque você não pisaria em ninguém. Mas o mundo não é movido pela sua lógica interna. E se tem uma coisa que Maquiavel já dizia lá atrás, é que os homens julgam mais pelos olhos do que pelo coração. Você pode ter o melhor coração do mundo, pode desejar o bem de forma pura e verdadeira, mas se a sua postura comunica fragilidade, previsibilidade e disposição irrestrita, isso será explorado, não por todos, mas o suficiente para te fazer sangrar. E o mais perverso dessa dinâmica é que o ingênuo não percebe o que está acontecendo até ser tarde demais. Ele sempre acredita na próxima chance. Sempre acha que agora vai ser diferente. Sempre assume que a falha do outro foi um deslize, não um padrão. E assim, vai vivendo cercado de decepções repetidas que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de frieza, de distanciamento, de leitura estratégica. Mas por algum motivo ele insiste em ver bondade onde há apenas conveniência. Insiste em justificar o injustificável. E no fundo, essa insistência não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Porque admitir que foi ingênuo demais é encarar a própria vulnerabilidade sem filtro. E isso dói. O ingênuo sofre mais porque ele vive com o coração exposto, achando que isso o protege. Mas a realidade é dura. O mundo não recompensa sua entrega. Ele testa seus limites. E quanto mais você entrega sem critério, mais cedo será testado por pessoas que vivem de colher o que os outros plantam. E elas sabem exatamente quem são os plantadores inocentes. Sabem como você se comporta. Sabem como puxar suas cordas. Sabem como ativar sua culpa, sua lealdade, seu desejo de ser justo. E quando você percebe, já está preso, oferecendo explicações, perdoando o imperdoável, segurando o peso que nunca foi seu. E não se engane, esse roteiro se repete em diferentes áreas da vida. Pode ser no trabalho, onde você faz mais do que deve achando que será valorizado, e só colhe exploração. Pode ser em relacionamentos, onde você se entrega cedo demais, rápido demais, confiando que o outro tem as mesmas intenções que você e só descobre tarde demais que não tinha. Pode ser nas amizades, onde você segura o emocional de todos e, quando precisa de suporte, encontra silêncio. A forma muda, mas o padrão é o mesmo.
Você esperando maturidade emocional de pessoas que ainda jogam com a manipulação como linguagem principal. E o mais cruel é que quando você finalmente se dá conta, muitas vezes já se sente errado por mudar, por querer se proteger, por cogitar ser mais racional. Porque o ingênuo, quando começa a acordar, sofre duplamente pela dor da decepção e pela culpa de deixar de ser bonzinho. Ele se pergunta: será que estou ficando frio? Será que estou me tornando como eles? Quando na verdade ele está apenas se libertando da própria cegueira. E essa cegueira tem um nome: fantasia emocional. É quando você acredita que, só porque sente profundamente, os outros também sentem. Que só porque não mente, ninguém vai mentir. Que só porque respeita, será respeitado. Mas o realismo de Maquiavel vem aqui com força. Os seres humanos são guiados por interesses. E não há mal nenhum nisso, desde que você saiba disso. O problema é fingir que não sabe. O problema é continuar vivendo como se todos fossem versões de você. Isso não é pureza, é imprudência. E o preço da imprudência emocional é alto. Ele se cobra em forma de desgaste, de cansaço mental, de relações desequilibradas, de ciclos que se repetem. E cada ciclo que se repete vai minando sua autoestima, sua fé, sua energia. Até que chega o ponto em que você se sente esgotado, endurecido por fora e perdido por dentro. E tudo isso começou com uma ingenuidade mal posicionada. Não foi maldade alheia, foi sua leitura distorcida do jogo. Por isso, o primeiro passo não é se culpar, é despertar. É entender que a ingenuidade não é um dom, é um véu, um filtro que você usa para ver o mundo de uma forma que te protege da dor, de aceitar que, sim, existem pessoas frias, manipuladoras, dissimuladas, pessoas que vão sorrir na sua frente enquanto calculam o quanto podem tirar de você. E isso é real. Negar essa realidade não te torna mais puro, te torna mais vulnerável. Mas quando você aceita, quando você abre os olhos, quando você encara o desconforto de enxergar com lucidez, algo começa a mudar. Porque você deixa de ser alvo fácil, deixa de ser previsível, deixa de entregar sua lealdade para quem não entrega nem respeito. E essa mudança, embora doa no início, é o que te salva no longo prazo. Porque você começa a escolher com mais critério, a observar com mais calma, a se posicionar com mais firmeza, e o mundo, curiosamente, começa a te respeitar mais. Sim, você ainda vai se decepcionar, mas muito menos, e quando acontecer, não vai ser devastador. Vai ser só um lembrete de que a realidade é complexa, e que você agora sabe jogar. Porque a dor do ingênuo é que ele confunde bondade com abertura total. E bondade no mundo real não é deixar portas escancaradas, é saber a quem você entrega as chaves. Você aprendeu desde cedo que ser bom é fazer o certo. Que é melhor ser enganado do que enganar, melhor ser traído do que trair, melhor sofrer calado do que revidar. E por muito tempo você segurou essa ideia como um código de honra, como se a sua moral pessoal fosse um escudo. Mas aqui está a verdade nua e crua que talvez nunca tenham te dito. Quem não sabe usar sua bondade com inteligência será usado como ferramenta por quem só tem interesse. Porque existe uma diferença brutal entre ser bom e ser ingênuo, entre ser ético e ser previsível. E quando a sua bondade vem desprovida de estratégia, ela se transforma, sem que você perceba, na arma que os outros usam contra você. O mais perigoso nisso tudo é que você acredita estar fazendo o bem. Você acredita estar sendo justo, compreensivo, flexível, paciente. Mas no fundo, o que te move muitas vezes não é virtude, é medo. Medo de parecer duro, medo de parecer egoísta, medo de desagradar, medo de confrontar. E principalmente, medo de ser visto como aquilo que você mais teme, alguém frio.
Mas a verdade é que não existe bondade real onde há medo de se impor, porque essa bondade vira concessão, vira disfarce, vira mecanismo de sobrevivência emocional, e aos poucos você vai se entregando, acreditando que está escolhendo. Mas quem escolhe de verdade não aceita tudo. Quem age por consciência não é manipulado por culpa. E é aí que está a fronteira entre o autocuidado e o autoengano. Entre ser justo e ser refém da própria imagem de boa pessoa. Porque você não quer ser percebido como alguém duro, então cede. Você não quer ser taxado de arrogante, então se cala. Você não quer ser visto como ingrato, então continua dando, mesmo quando já está emocionalmente falido. E, sem perceber, vai alimentando o ciclo da manipulação. Porque quanto mais você mostra que tem medo de parecer ruim, mais fácil é te conduzir emocionalmente. E aqui entra a visão maquiavélica com toda a sua frieza. As pessoas, em geral, respeitam mais aqueles que impõem limites claros, mesmo que sejam duros, do que aqueles que vivem tentando agradar. Porque quem agrada demais não impõe presença, pede aprovação. E pedir aprovação é o caminho mais curto para perder respeito. As pessoas podem até gostar de você por ser gentil, compreensivo, disponível. Mas no fundo, elas sabem que, se quiserem, podem ultrapassar os seus limites. E é isso que separa o bondoso respeitado do bonzinho manipulável. O autoengano nasce quando você prefere manter a imagem de alguém bom a encarar as consequências de dizer não. Você acredita que está sendo moralmente superior por perdoar rápido demais, por ceder fácil demais, por sempre dar uma segunda chance. Mas o que você está fazendo, muitas vezes, é fugindo da dor do confronto. E essa fuga se disfarça de bondade, mas é covardia emocional, porque não é fácil dizer não. Não é fácil impor limites, não é fácil encarar o outro nos olhos e dizer, comigo isso não. Mas é necessário, porque sem isso, você se torna massa moldável nas mãos de quem lê o seu padrão. E essas pessoas existem. Não estamos falando de vilões de filme. Estamos falando de pessoas comuns, do seu convívio, que perceberam que você tem dificuldade de se posicionar, que sabem que você não gosta de briga, que sabem que você vai evitar o conflito a qualquer custo, e por isso se aproveitam. Algumas fazem isso de forma consciente, outras de forma instintiva, mas o resultado é o mesmo. Você vai sendo engolido por relações em que a sua bondade virou moeda, não valor. E essa moeda é cara. Ela cobra juros emocionais altíssimos. Você começa a se sentir esgotado, ressentido, cansado de ser o que segura tudo, o que cede, o que segura a bronca. Mas continua fazendo, porque acredita que parar seria trair sua essência, quando na verdade, parar é começar a respeitar sua essência. A bondade verdadeira não é ausência de dureza, é equilíbrio. É saber quando se doar e quando se recolher. É saber quando oferecer e quando fechar a porta. É saber quando ouvir e quando se retirar. Quem é bom de verdade não precisa provar isso o tempo todo, porque o valor está na atitude, não na submissão. O grande erro dos ingênuos é achar que o outro vai reconhecer tudo que você fez, que em algum momento a justiça será feita, que por você ter sido correto, leal, paciente, a outra pessoa vai refletir, agradecer, retribuir. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, isso não acontece, porque o mundo não funciona com base no merecimento, funciona com base na percepção. E se a sua postura sempre foi a de alguém que aceita tudo em nome do bem, é assim que você será lido, como alguém facilmente manipulável, por mais que sua intenção seja nobre. Por isso, o ponto aqui não é te dizer para deixar de ser bom, mas para parar de ser previsível, para parar de entregar suas intenções tão escancaradas, para parar de acreditar que a clareza dos seus sentimentos
impede que alguém abuse deles. O mundo real não opera com base na sua lógica interna. Ele responde à postura, e postura não se constrói com palavras, se constrói com presença, com limite, com atitude firme quando necessário. A verdadeira bondade não tem medo de dizer basta. E quando você aprende a sustentar esse basta sem culpa, sem drama, sem a necessidade de ser entendido, você se liberta, porque deixa de viver em função da validação alheia e passa a viver com base no respeito próprio. E isso transforma tudo. Você começa a atrair relações mais equilibradas. Começa a filtrar melhor quem entra e quem não entra. Começa a se preservar emocionalmente sem se fechar ao mundo. Porque a verdadeira maturidade emocional não é endurecer, é escolher com clareza onde amolecer. E isso exige lucidez, exige que você pare de usar a sua bondade como desculpa para não enfrentar a realidade. Exige que você entenda que querer o bem de todos não significa permitir tudo. E que, se você não se posicionar, alguém vai fazer isso por você, e quase sempre em benefício próprio. Você não precisa se tornar frio, mas precisa se tornar consciente, e consciência é o início do seu poder. Você já parou para pensar que, enquanto você sofre com mais uma decepção, o outro talvez esteja tranquilo, até satisfeito com o resultado do que fez com você? Essa é uma das realidades mais incômodas que você precisa encarar. Em muitos casos, a sua dor não é consequência do acaso, é parte de uma estratégia. E quando você é ingênuo, quando se expõe com facilidade, quando entrega confiança antes da hora, você se torna uma peça previsível e utilizável dentro do jogo de quem já entendeu como você funciona. E esse jogo é real. A vida social, seja no trabalho, em relacionamentos ou em ambientes mais sutis como amizades e círculos sociais, é um tabuleiro onde quem lê melhor os outros tem mais poder. E o ingênuo, por mais bem intencionado que seja, é o mais fácil de ser lido. Porque ele mostra tudo de cara. Ele revela suas fragilidades no primeiro contato. Ele entrega suas motivações, seus medos, sua necessidade de aprovação. Nos gestos, nas palavras, nos silêncios mal sustentados. E quem tem um olhar mais afiado, percebe tudo isso. E usa. E não se trata de vilania, não estamos falando de pessoas maquiavélicas no sentido teatral da palavra. Estamos falando de um jogo sutil, cotidiano, onde as pessoas agem com base em leitura e oportunidade. Se você dá sinais de que tem medo de dizer não, alguém vai te pedir mais do que deve. Se você mostra que não lida bem com rejeição, alguém vai usar isso para manter você por perto. Se você revela que precisa ser aceito, alguém vai modular as migalhas de atenção que te dá, como quem alimenta um cão de guarda emocional. Essas armadilhas não são tão óbvias. Elas não vêm com alertas vermelhos. Vêm disfarçadas de afeto, de elogios, de promessas, de admiração inicial. Mas há um padrão comum a todas. Você é atraído rapidamente para um vínculo que te dá a ilusão de reciprocidade. E quando percebe, está investindo demais. Tempo, energia, escuta, presença, suporte emocional. Tudo isso em troca de um espaço que, no fundo, nunca foi construído de forma justa. E sabe por que você cai nisso? Porque sua ingenuidade quer acreditar que todos são como você. Diretos, sinceros, transparentes, mas eles não são. Nem todo mundo joga limpo. Nem todo mundo quer o bem. Nem todo mundo diz o que sente com clareza. E, mais do que isso, nem todo mundo sente o que diz. E quando você não aceita essa realidade, você vira uma peça. Uma peça útil para validar o ego de alguém. Uma peça para manter controle emocional num relacionamento instável. Uma peça para equilibrar um grupo, uma equipe, um círculo onde os outros já te enxergam como o que nunca confronta. Você vira suporte, nunca centro, nunca prioridade. Apenas ferramenta, conveniente, confiável.
e totalmente previsível. E quanto mais previsível você é, menos respeitado você será. Porque no campo social, aquilo que é facilmente manipulável perde valor. Ninguém valoriza o que é lido com facilidade demais. Ninguém respeita quem sempre está disponível. Ninguém teme perder aquilo que está sempre ao alcance, mesmo depois de ser maltratado. A ironia é que você oferece constância, achando que isso constrói segurança, mas para quem já entendeu o jogo, sua constância é interpretada como fraqueza emocional. E aqui surge um ponto importante: quem te lê com frieza não sente culpa por te usar. Porque para ele, o problema não é o que ele fez, é você ter deixado fazer. Parece cruel, mas é real. O mundo não é construído com base na sua régua moral. Ele responde àquilo que você permite. E se você sempre permite tudo em nome da compreensão, será compreendido como alguém com limites frouxos, mesmo que seu coração esteja no lugar certo. O que Maquiavel nos mostra, e o que muitos não querem admitir, é que quem não joga o jogo é jogado. E isso não significa se tornar manipulador. Significa aprender a ver além da superfície. Significa entender que num mundo onde todos estão tentando conquistar algo, status, validação, amor, controle, influência, você precisa saber se posicionar. Porque se não fizer isso, alguém vai posicionar você onde for mais útil para ele. E quase nunca esse lugar é confortável. A ingenuidade social é isso, viver como se todos jogassem pelas mesmas regras. E isso é um erro, porque os que jogam mais friamente já perceberam que você não joga. Você reage, você entrega, acredita, confia. E isso é lido como fraqueza, não como virtude. E com o tempo, você vai percebendo. As pessoas que mais te ferem não são as que gritam. São as que te estudam em silêncio, elogiam no início e aos poucos vão ocupando o espaço da sua confiança sem devolver nada em troca. E quando você percebe, já não sabe como se retirou tanto de si mesmo para dar tanto ao outro. Já não sabe como aceitou tanto desequilíbrio, tanta incoerência. Mas aí é tarde. O jogo já foi jogado. Você já foi útil. E como toda peça que cumpriu sua função, você pode ser descartado com silêncio. O mesmo silêncio que um dia você chamou de respeito. Por isso, a solução aqui não é virar uma fortaleza fechada. Não é desconfiar de todos. É aprender a observar. É parar de falar tudo de uma vez. É perceber como o outro reage ao seu não. É testar antes de confiar. É calibrar antes de doar. É entender que confiança é construída, não concedida. E que, por mais que pareça bonito acreditar no melhor das pessoas, o preço de se enganar repetidamente é alto demais. Você não precisa deixar de ser quem é, mas precisa, urgentemente, deixar de ser previsível. Porque no jogo social, a previsibilidade é convite aberto à manipulação. E quanto mais você entende isso, mais começa a se mover com clareza. E o mais importante, começa a ser respeitado. Não porque mudou quem você é, mas porque passou a se posicionar com mais consciência sobre onde pisa. Até agora, talvez você tenha se reconhecido nas decepções, nas manipulações silenciosas, nas feridas que sua ingenuidade permitiu. Mas aqui começa uma parte mais incômoda do processo. Porque é aqui que você precisa aceitar que em muitos momentos você não foi apenas enganado. Você se enganou. E pior, se agarrou à sua própria ingenuidade como uma armadura emocional para não lidar com o desconforto que é se impor. Porque no fundo, existe um tipo específico de bondade que não é altruísmo puro. É fuga disfarçada de virtude. Você talvez se diga: eu sou uma boa pessoa, eu só quero paz, não gosto de conflitos, prefiro evitar brigas. Mas quando olhamos mais de perto, o que vemos não é apenas gentileza, é medo. Medo de confrontar, medo de não ser aceito, medo de ser julgado. E é esse medo que sustenta a imagem de bonzinho.
Porque por trás dessa pose de compreensão infinita, muitas vezes existe alguém que nunca aprendeu a dizer o que realmente sente. E é importante que isso fique claro. Não estamos atacando a bondade. Estamos desmascarando a autoimagem cômoda que você construiu para se proteger. Porque manter o papel de bonzinho dá uma sensação de superioridade moral, mesmo quando você está sendo passado para trás. Você sofre, mas pensa, pelo menos eu fui justo. Você se decepciona, mas diz, a culpa não foi minha, eu só tentei ajudar. E assim, você preserva a narrativa, você não muda, você repete. Porque encarar a própria omissão dá mais medo do que continuar sendo usado. A grande verdade é que muitas pessoas se escondem atrás da ingenuidade para evitar o peso da autoridade. Porque se posicionar exige coragem. Dizer o que incomoda exige preparo emocional. Impor limite exige lidar com a possibilidade de rejeição. E você, talvez sem perceber, fugiu disso a vida inteira, criando uma imagem de alguém sempre flexível, sempre de boa, sempre disposto a ceder. E o mundo, que é atento e implacável com padrões frágeis, leu isso com precisão. A ingenuidade, nesse ponto, se torna uma espécie de autocontrole falso. Você não se posiciona porque quer evitar conflitos, mas a verdade é que, ao evitar conflitos, você cria outros maiores, internos. Você acumula frustrações. Você engole palavras. Você tolera o intolerável. E chama isso de maturidade. Mas não é. É medo. É imaturidade emocional travestida de paz. É insegurança maquiada de empatia. E essa narrativa se retroalimenta. Quanto mais você é visto como bonzinho, mais se sente pressionado a manter esse papel. Porque você se acostumou com a aceitação que essa imagem gera. As pessoas te procuram porque sabem que você ouve, porque sabem que você perdoa, porque sabem que você evita confronto. E no fundo você gosta disso. Gosta de ser o que harmoniza, gosta de ser o porto seguro, gosta de ser lembrado como alguém diferente. Mas o que você não percebe é o preço silencioso dessa identidade. Você vive para agradar, e aos poucos deixa de existir. E é aqui que a virada precisa acontecer. Quando você começa a perceber que a sua ingenuidade não é apenas uma falha de leitura, é uma narrativa de sobrevivência, que você não foi só passivo. Você também alimentou esse ciclo. Você cedeu para não perder. Você foi gentil para ser aceito. Você suportou para manter vínculos. E toda vez que fez isso, sentiu que estava sendo nobre, quando na verdade estava sendo dependente. E não há problema em admitir isso. Pelo contrário, é nesse reconhecimento que começa a sua real libertação. Porque a partir do momento em que você entende que a ingenuidade também pode ser uma escolha inconsciente de controle, controle da imagem, controle das reações, controle do ambiente, você começa a soltar essa armadura. Começa a parar de viver para parecer bom. E começa a viver com base no que é bom para você. E acredite, isso vai gerar desconforto. As pessoas que estavam acostumadas com a sua flexibilidade emocional vão resistir. Vão dizer que você está diferente. Vão acusar você de estar frio, duro, egoísta. Mas isso é esperado. Porque você está quebrando uma estrutura onde sua submissão emocional mantinha tudo funcionando. Só que agora você não aceita mais pagar esse preço. Porque entendeu que a verdadeira paz não é evitar conflito. É se permitir ser inteiro. E ser inteiro inclui dizer o que pensa, incluir limites, incluir o direito de se retirar, o direito de não estar sempre disponível, o direito de frustrar alguém. Porque isso é maturidade. Isso é responsabilidade consigo. Isso é sair do papel de bonzinho e assumir o papel de adulto emocionalmente equilibrado. Porque diferente do que te ensinaram, você não precisa ser sempre doce para ser digno. Você precisa ser coerente. E curiosamente, quando você começa a agir com mais firmeza, mais presença, mais clareza, as pessoas começam a te respeitar mais.
E isso acontece porque agora você se respeita. Você parou de jogar o jogo da aceitação. Parou de manipular o ambiente com sua doçura programada. Parou de se esconder atrás da narrativa de que só quer o bem, porque entendeu que querer o bem dos outros não pode significar a sabotagem de si mesmo. Então, o desafio agora é encarar esse espelho. Reconhecer que a ingenuidade, em muitos momentos, foi sua zona de conforto. Foi a máscara que você usou para não ser rejeitado. Foi a desculpa para não se posicionar. Mas agora, você tem a chance de virar essa chave. De parar de viver para agradar. E começar a viver com a coragem de quem não precisa mais parecer bom, porque já é inteiro. Você não precisa virar pedra para parar de ser moldado pelos outros. Essa é a primeira verdade que precisa entrar fundo. Você não precisa se tornar insensível, duro, desconfiado, impassível. O mundo não precisa de mais gente amarga. O que você precisa, o que você merecia desde o início, é clareza. Porque o que te fez sofrer, o que te transformou em peça no jogo alheio, o que te expôs emocionalmente a dores recorrentes, não foi seu coração bom, foi sua falta de lucidez. Lucidez não mata sentimento. Ela apenas reorganiza. Ela coloca cada coisa no lugar. Ela não endurece. Ela direciona. E é exatamente isso que diferencia o amargo do estrategista. O amargo reage porque foi ferido e ainda está tentando provar que tem razão. O estrategista observa, sente, mas decide com base em realidade, não em carência. Ele não se fecha. Ele se blinda. Ele não se vinga. Ele se afasta. Ele não deixa de sentir. Ele só para de aceitar o que não faz mais sentido. E essa lucidez é construída. Ela não nasce do nada. Ela nasce do acúmulo de dores que, em algum momento, se tornam insuportáveis demais para continuar ignorando. Chega uma hora em que você não aguenta mais se doar para quem não se importa. Em que você enjoa de ser gentil com quem te manipula. Em que você percebe que sua ingenuidade virou isca. E é aí, nesse esgotamento, que você tem uma escolha clara diante de si. Ou você muda a forma como se posiciona, ou continuará repetindo as mesmas decepções em formatos diferentes. E aqui entra o conceito-chave deste ponto: lucidez estratégica. Um estado mental e emocional em que você começa a enxergar a realidade como ela é, sem romantização, sem filtro, sem os óculos cor-de-rosa que a sua carência fabricou. Você começa a observar comportamentos com distância. Começa a analisar padrões sem querer justificar. Começa a entender que a lealdade não pode ser cega. Que o coração não pode decidir tudo sozinho. Que sentimento sem critério é armadilha. E que o mundo está cheio de armadores prontos para lançar suas redes. Mas como chegar nesse ponto sem se tornar cínico? Sem virar alguém desconfiado demais, amargo demais, duro demais? A resposta está no equilíbrio. Porque o verdadeiro estrategista emocional não nega o que sente. Ele valida. Ele se permite sentir. Mas ele não entrega isso a qualquer um. Ele compartilha aos poucos. Testa aos poucos. Observa antes de confiar. Ele não cria laços profundos com base em afinidade instantânea. Ele entende que todo vínculo real precisa de tempo, consistência e reciprocidade. E que qualquer coisa que nasce rápido demais tende a se sustentar em ilusões e quebrar cedo demais. A lucidez estratégica começa na autoobservação. Você passa a questionar seus próprios impulsos. Você não se entrega no primeiro gesto bonito. Você não responde com carência disfarçada de empatia. Você para de justificar o comportamento do outro só porque não quer lidar com a realidade. E principalmente, você para de se culpar por dizer não. Porque neste novo estágio, você entende que dizer não é uma das maiores provas de respeito próprio que você pode oferecer ao mundo. E essa nova postura gera um efeito imediato. Você começa a ser lido de forma diferente.
As pessoas percebem. Seu silêncio passa a ter peso. Sua presença passa a ser mais seletiva. Seus limites, antes facilmente ultrapassáveis, agora são percebidos e respeitados. Porque o mundo responde à forma como você se posiciona. E quando você para de pedir amor com gestos desesperados e começa a oferecer valor com equilíbrio, tudo muda. Mas claro, vai haver um luto. Um tipo estranho de tristeza por perceber que você era ingênuo demais. Por ver que deu demais para quem não merecia. Por notar que, por muito tempo, você usou a bondade como escudo para fugir da firmeza que não sabia sustentar. Mas esse luto é necessário, porque ele marca o fim de uma era. Ele sela a transição entre quem você era e quem você vai se permitir ser a partir de agora. E pouco a pouco você começa a se sentir mais forte, mais leve, mais centrado. Você começa a perceber que não precisa mais agradar, que não precisa mais dar conta de todos, que não precisa se antecipar às vontades dos outros para se sentir amado. Porque agora você se bastaria. Não no sentido arrogante de quem não precisa de ninguém, mas no sentido profundo de quem não depende emocionalmente de qualquer um. E é essa mudança que te salva. Porque agora você escolhe, você seleciona, você deixa de ser caçador de validação e passa a ser curador da própria energia. Você entende que nem tudo que sorri merece confiança, que nem todo elogio é sincero, que o mundo social é um campo minado para quem sente demais, e que por isso, quem sente precisa também saber se proteger. A lucidez estratégica é o que te permite ser bom sem ser bobo. É o que te permite continuar sentindo, mas com filtro. É o que te dá permissão para ser gentil, com quem te respeita. E é nesse ponto que você se torna raro. Porque agora você carrega leveza, com peso. Você oferece presença, com limite. Você ama, com consciência. E acima de tudo, você aprendeu a se preservar. E o mais belo disso tudo, você não perdeu sua essência. Só parou de vendê-la a qualquer um. Você não precisa ser frio com todos, só com quem tentou se aquecer demais da sua luz, mas nunca ofereceu calor de volta. E entender isso é libertador, porque até aqui, talvez você ainda se pegue pensando, mas se eu for mais duro, vou perder minha essência. A verdade é o oposto. Você só vai manter sua essência se souber exatamente quando e com quem desligar o calor emocional. Porque nem todo mundo merece sua sensibilidade. Nem toda situação merece sua entrega. E nem toda aproximação merece acolhimento. A frieza seletiva não é sobre virar gelo. É sobre ser consciente no uso do seu fogo. E para isso, você precisa entender que frieza não é ausência de sentimento. É presença de critério. É a capacidade de olhar para uma situação que um dia te desestabilizaria emocionalmente. E agora te encontra em silêncio. Te encontra tranquilo. Te encontra presente, mas não acessível. Porque você aprendeu com o tempo que seu maior colapso foi emocional. Foi ter dado demais, ter sentido demais, ter confiado rápido demais. E que para não repetir esse padrão, seria necessário aprender a congelar certos impulsos. A frieza seletiva é esse congelamento consciente. É quando você escolhe não se emocionar com o elogio de quem já te traiu. É quando você ouve uma explicação vaga e não corre para preencher as lacunas com empatia forçada. É quando alguém te procura depois de ter te ferido e você decide não dar palco para mais um ciclo. É nesse ponto que você começa a perceber. Você não ficou duro, você ficou são. Porque manter sua sanidade emocional exige filtros, e filtros exigem frieza. E aqui um conceito importante precisa ser entendido com clareza. Ser calculado não é ser manipulador, é ser protetor de si. É você antecipar a jogada de quem já se mostrou imprevisível.
É você responder com calma onde antes respondia com urgência. É você aprender a usar o tempo a seu favor. Esperar, observar, calar. E só agir quando os sinais forem claros. Você para de ser arrastado pelas emoções e começa a guiar seus próprios passos com estratégia. Isso não é frieza tóxica. Isso é inteligência emocional no seu grau mais elevado. E essa frieza não nasce da ausência de dores. Ela nasce da repetição delas, de tanto confiar errado, de tanto justificar demais, de tanto ceder onde não havia retorno. A frieza seletiva é a cicatriz que te lembra do quanto custa confiar cedo demais. E ela não te impede de amar, só impede que você ame o que te destrói. E esse limite é fundamental. Mas atenção, a frieza seletiva precisa ser dosada. Se você errar a mão, cai no outro extremo. Vira seco, vira impenetrável, vira indiferente demais, e aí começa a afastar até quem te quer bem. Por isso, ela é seletiva. Não é padrão. É escudo. É mecanismo que você ativa em contextos específicos, quando seu instinto diz: aqui eu preciso preservar minha sanidade. E a sanidade emocional é um bem valiosíssimo, porque é ela que te permite tomar decisões conscientes. É ela que te dá clareza para sair de onde você não é respeitado. É ela que impede que você se prenda por pena, por apego, por resquício emocional. É ela que te dá liberdade para gostar sem depender, amar sem se anular, ajudar sem se esgotar. E sem frieza, você não consegue sustentar essa sanidade. Porque o mundo emocional é denso, caótico, barulhento. E quem sente muito, precisa, mais do que nunca, saber onde se silenciar por dentro. E talvez seja esse o ponto mais alto da maturidade emocional. Você começa a controlar não só o que sente, mas o que você faz com o que sente. Você para de se expor por impulso, para de se doar com carência, para de se justificar em excesso. E essa contenção, essa calma, esse ar de não estou à disposição emocional de qualquer um, passa uma mensagem fortíssima. Você não pode mais ser manipulado. E isso gera um efeito curioso. Quem te lia facilmente, agora se desconcerta. Quem te puxava emocionalmente com gatilhos de culpa, agora encontra neutralidade. Quem usava a emoção como alavanca para te manter por perto, agora sente a ausência do impacto. Você virou um enigma. E esse enigma não é força teatral. É consequência real de quem aprendeu a se respeitar no silêncio. Porque agora você já não corre mais atrás. Você não se explica. Você não tenta provar. Você observa e age só quando faz sentido. Essa postura te transforma e transforma o ambiente ao seu redor. Porque o mundo percebe, as pessoas sentem, a sua energia muda. Você ainda é acessível, mas não é mais invadido. Você ainda é gentil, mas não mais manipulável. Você ainda sente, mas não se desmancha por qualquer um. Você se tornou raro, não por escassez forçada, mas por seleção consciente. E no fim das contas, é isso que a frieza seletiva representa: a proteção consciente da sua humanidade. Porque só quem se respeita profundamente é capaz de dizer: comigo, isso não. E dizer isso sem raiva, sem grito, sem drama, só com o olhar calmo de quem aprendeu, depois de muito sofrer, que nem tudo merece o seu calor. Agora que você entendeu tudo, agora que já viu o que sua ingenuidade causou, agora que sentiu na pele o custo de ser sempre o que cede, o que compreende, o que espera o melhor de todos, vem a pergunta mais importante de todas: o que faço com tudo isso agora? Porque acordar para a realidade é só o começo. A verdadeira transformação começa quando você para de apenas sobreviver emocionalmente e começa a se reconstruir com intenção. E essa reconstrução tem uma regra clara e simples:
Você não vai deixar de ser bom, você vai deixar de ser previsível, porque foi a sua previsibilidade que te expôs. Foi o fato de todos saberem exatamente como você reagiria que te tornou alvo, que fez da sua bondade uma ferramenta, que fez da sua empatia um atalho para abuso emocional. E o que você está fazendo agora, neste momento de ruptura interna, não é abandonar sua essência, é protegê-la, é tirar sua bondade do mercado de pechinchas, é parar de oferecê-la como se ela fosse garantida, porque quando a bondade é previsível, ela é usada. Mas quando ela é consciente, ela é poderosa. A sua reconstrução começa quando você passa a ser lido como alguém imprevisível, no melhor dos sentidos. Não como alguém instável, mas como alguém que escolhe. Alguém que sente, mas não entrega tudo de cara. Alguém que ouve, mas não se envolve com qualquer narrativa. Alguém que está presente, mas que pode se retirar a qualquer momento sem precisar se explicar. Alguém que ainda é generoso, mas que agora deixa claro que sua generosidade é seletiva, que não está mais à venda, que não é mais moeda de troca em relações desequilibradas. Essa nova versão sua, ela não precisa provar nada, ela não precisa defender quem você é, ela não precisa de discursos longos, nem de justificativas emocionais. Ela só precisa estar presente, firme, com limites claros. Ela é a junção perfeita entre sentimento e critério, entre empatia e autocontrole, entre acolhimento e autoridade. E por isso, ela impõe respeito. Porque o mundo respeita quem não precisa de plateia para ser inteiro. E o mais bonito dessa nova fase é que ela não anula tudo que você foi. Ela dá direção ao que antes era desperdiçado. Sua capacidade de ouvir continua existindo, mas agora você escuta sem se comprometer com qualquer história. Sua compaixão ainda está viva, mas agora ela não te transforma mais em muleta emocional de ninguém. Seu desejo de ver o outro bem continua nobre, mas agora ele não vem mais antes da sua própria saúde mental. Isso é maturidade. Isso é reconstrução real. Isso é autoridade emocional. E à medida que você se firma nesse novo lugar, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a atrair um novo tipo de vínculo. As pessoas que se aproximam agora já não são mais aquelas que buscavam sugar sua energia. São pessoas que respeitam seu espaço, que se encantam pela sua calma, que reconhecem sua inteligência emocional, porque sua presença mudou. Seu campo emocional já não é mais território livre, é terreno sagrado. E é aqui que você começa a colher tudo que antes parecia impossível. Relações mais equilibradas, diálogos mais sinceros, reconhecimento que vem sem esforço, silêncio que não te culpa, paz que não depende de ninguém. Você percebe que no fim das contas, tudo o que te fazia sangrar era a ideia de que precisava ser aceito por todos. E agora você entendeu que, se precisa ser aceito por todos, está se rejeitando. Essa reconstrução não tem glamour. Ela acontece nos pequenos gestos, no não que você diz com firmeza, no não vou responder agora que você sustenta sem culpa, no vou embora que você fala sem levantar a voz, naquela mensagem que você não precisa mais mandar, no convite que você recusa com serenidade, no perdão que você concede sem retorno emocional. Em cada uma dessas atitudes, você está reescrevendo sua própria narrativa. Está dizendo com o corpo, com a voz, com a escolha: eu continuo sendo quem sou. Só que agora, ninguém mais escolhe por mim. E essa força, essa serenidade, essa maturidade, é o que o mundo mais teme e mais respeita. Porque ao contrário do que te fizeram acreditar, o que te torna especial não é o quanto você sente, é o quanto você consegue sentir sem se desmontar. E agora você consegue. Porque você viu tudo, viveu tudo, sentiu tudo, e mesmo assim não se endureceu.
Apenas parou de se vender por migalhas. E a partir daqui, tudo que você construir terá uma base firme. Não importa se o mundo ainda tenta testar seus limites. Você agora tem estrutura. Não importa se alguém tenta te ler. Você agora tem códigos próprios. Não importa se a vida te desafia com gente rasa, manipuladora ou interesseira. Você agora tem a resposta, o silêncio, a presença e o corte estratégico. Porque agora você é bom, mas não é mais disponível para qualquer um. E talvez seja esse o ponto onde tudo muda de vez. Você não perdeu a sua doçura. Só aprendeu a guardá-la para quem sabe beber sem quebrar o copo.